Salmo de número 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos dar um título para essa mensagem. O Senhor te chama para a mesa. Pode ser o título dessa mensagem. O Senhor te chama para a mesa. Esse Salmo 133, ele é apregoado e é o símbolo de toda a comunhão, símbolo da união das igrejas de um modo geral, é símbolo da comunhão dos irmãos. Mas esse Salmo 133, ele é muito mais do que isso. Ele é um salmo de revelação também, que se nós formos extrair do original, do hebraico, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No original nós podemos dizer que essa palavra é: ó quão bom e quão suave é que os irmãos se assentem em união, né? Que os irmãos se comunguem, se concentrem em união, assentem ao redor de uma mesa, assente, né, para partilhar. Isso é importante. Esse salmo traz essa concepção de assentar, porque não só é viver em comunhão, mas você, quando se assenta à mesa, quando você está assentado, quando você se disponibiliza para aquele ou para aquela irmã, você se disponibiliza para ouvir e para ser ouvido. A palavra diz que uma mesa tradicional existe. Em uma família tradicional, a necessidade, e essa mesa ela pode ser uma mesa de explicações, essa mesa pode ser uma mesa de correções, essa mesa pode ser uma mesa de orientações, essa mesa pode ser uma mesa de alegria e uma mesa de desabafo. Nós olhamos para um pai de família que a todo momento, um patriarca, que a todo momento está preocupado com andar, com o prosseguir da sua família, de um modo geral, dos seus filhos, da sua esposa, a conduta do seu lar, a conduta como num todo. E esse patriarca, esse pai de família, ele tem essa preocupação de que sempre essa mesa esteja posta para que aqueles que são seus dependentes, aqueles que são os seus filhos, a sua esposa, possam estar assentados, partilhando, ouvindo e sendo ouvidos. É muito importante. A importância da mesa. Hoje nós vamos ceiar, hoje nós vamos participar da grande ceia do Senhor, que é um momento sublime onde Deus nos chama para a mesa. Deus nos chama para sentar a essa mesa, partilhar com Ele, compartilhar com Ele. Nós vemos lá em 1 Reis, no capítulo 10, versículo 4 ou 5, abre lá rapidamente em 1 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 4, a rainha de Sabá, quando visitava a Salomão, essa mesa de Salomão pode prefigurar com tranquilidade a mesa do Senhor Jesus, as bodas do Cordeiro, a qual nós também iremos participar. Todos que estamos aqui, eu creio, estarão lá nas bodas do Cordeiro. Amém? Você crê nisso? E a rainha de Sabá,
No versículo 4 ela diz o seguinte: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Olha, faltou fôlego, ela viu aquela coisa. Olha, era como se ela se sentisse na própria mesa do Senhor. Aquela mulher, ela veio de longe para ver a sabedoria do Salomão, e ela viu muito mais do que isso. Ela viu o próprio Deus agindo ali em Salomão, no reino de Salomão, na glória do reino de Salomão. E aquela mulher ficou estupefada. Aquela mulher, ela ficou como sem fôlego. Imagine. Do mesmo modo, eu falo para você, abre lá agora em Êxodo 24. Êxodo 24. No versículo 1, aí depois vamos pular para o 9 ao 11. No 24 diz assim: depois disse a Moisés o Senhor: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciões de Israel, inclinai-vos de longe. Aí vamos para o 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Falamos aqui que nós vimos a Deus face a face. Deus nos convida na mesa para estarmos face a face com Ele. Eles viram a Deus, comeram e beberam com o Senhor assentado à mesa. Olha só, Deus, Ele traz nesse momento a Moisés, ao povo: olha, Moisés, sobe com os anciões, sobe com esse povo, eu quero assentar com vocês, porque na mesa é que nós teremos as revelações, na mesa eu quero passar para você o que eu quero do meu tabernáculo, o que eu quero da minha casa, como eu quero que seja construída a minha casa. E essa revelação se dará a partir do momento que nós estivermos assentados na mesa. Mesa é lugar de revelação. Mesa é lugar de comunhão. Mesa vai muito mais além do que revelação e comunhão. A palavra diz que Jesus, assentado na Santa Ceia, naquele momento, Jesus revela aos seus a cruz e a traição. Naquele momento do partir do pão, naquele momento da comunhão do vinho, naquele momento em que ele se assenta com os seus escolhidos, ele revela a cruz onde ele iria padecer e revela a traição de Judas. Mais à frente, Jesus, no caminho de Emaús. Vamos lá, Lucas. Lucas 24. Deixa aberto esse Lucas 24. Nós vamos ler lá o versículo que eu vou indicar. Eu quero falar um pouco sobre Lucas 24. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Muitos estavam incrédulos em Jerusalém, muitos dos discípulos, muitos homens, não entendiam por que aquele homem que fez tantos milagres, fez cego ver, coxo andar.
Ninguém podia entender por que aquele homem tinha sido pregado numa cruz, no madeiro, que era um lugar de maldição. Madeiro era considerado lugar de maldição. Só podia ir para o madeiro aqueles que eram malfeitores. A pior espécie de homem era pendurado no madeiro. E ninguém entendia, mas aquele homem bom, santo, aquele que se dizia filho de Deus, aquele que se dizia o próprio Deus. Como pode isso? Estavam tristes. Estavam tristes porque eles não tinham entendido o processo de Jesus aqui na terra. Eles não tinham compreendido a missão de Jesus. E eles iam pelo caminho amargurado. Meu Deus, por que aconteceu isso? Por que sucedeu essas coisas? A gente estava seguindo o Mestre. A gente estava do lado do Mestre. E de repente Jesus ainda... com o corpo totalmente ainda não totalmente glorificado. Naquele momento Jesus não estava sendo reconhecido porque já havia uma transformação no seu corpo, e ele se aproxima desses homens e pergunta: o que isso sucede? Por que vocês estão assim tão tristes? E aqueles homens: você é daqui de Israel? Você é de Jerusalém? Você é desse lugar? E como é que pode você não saber o que está acontecendo? Como pode você não compreender o que acabou de acontecer? Você já ouviu falar de um homem chamado Jesus Cristo? Ele acabou de ser crucificado. Ele acabou de ser pendurado no madeiro. Um homem que só fez o bem, um homem que curou, um homem que ressuscitou, um homem que dizia que era o próprio Deus, e de repente ele está sendo crucificado. Você não sabe o que aconteceu. E Jesus, olhando para eles, falou: peraí, eu vou começar a falar para você. E Jesus, pegando as Escrituras, mostrou para ele que o Cristo tinha que padecer. Pegando as Escrituras, ele mostrava que Cristo tinha que ir para a cruz, que tinha que padecer pelo pecado de toda a humanidade. Ele carregou sobre si todas as dores. Todos os nossos pecados estão sobre ele. E naquele momento eles ouviam a Jesus, mas ainda não tinham a revelação de que era Jesus que falava com ele, até o momento, vamos lá, abre lá, os quais diziam, no 34, versículo 34, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Jesus foi convidado por eles a entrar, porque eles estavam comendo, eles estavam se deliciando da palavra de Jesus. Jesus falando, mostrando para ele: não, senhor, você não vai embora, senta conosco, você vai se assentar conosco. E naquele momento em que Jesus se assenta na mesa, e no partir do pão, Jesus é conhecido daqueles homens. Olha a revelação de Deus aí. Olha o segredo da comunhão, olha o segredo da unidade, olha o segredo de estar junto, olha o segredo de estarmos imbuídos em um só objetivo. Eu estava hoje em casa e eu estava comentando com a minha esposa, eu estava vendo aquele filme Avatar, e aquele momento ali me chamou a atenção quando eu falei: olha lá, Rose, está vendo o que é? Olha... aquele rapaz está morrendo, o corpo dele está morrendo e está passando para um outro corpo, né? Que ele seria ressuscitado em outro corpo, mas eles precisavam da comunhão, ou seja, da unidade do corpo, do povo. Numa só unidade, eles estavam em prol de um objetivo. E aquele objetivo só se deu porque houve comunhão. Eu falo: meu Deus, às vezes na igreja, as pessoas primeiro vão buscar os seus próprios objetivos. E eu canso de dizer aqui que se a gente vier para a igreja para buscar os nossos próprios objetivos, em primeiro lugar, de nada adiantará eu vir para a igreja. Se eu vier para a igreja porque o Deus da bênção vai me dar vitória, porque eu venho buscar as bênçãos de Deus e não venho buscar o Deus das bênçãos, de nada vai me adiantar.
Eu preciso vir para a igreja com o objetivo de que eu vim para adorar ao Deus das bênçãos, e não para adorar as bênçãos de Deus. Eu não posso trocar de Deus. Eu não posso me oferecer às bênçãos de Deus. Eu não posso me prostrar diante daquilo que Ele pode me dar, mas sim diante dEle. Eu falo muito de Jó aqui, porque Jó, meio a toda a situação que ele passava, né, de situação de desgraça, você pode dizer assim, ele primeiro que ele não estava entendendo o que estava acontecendo por ele, porque ele, religiosamente, ele era correto. Já era correto religiosamente. Poxa, eu dou o dízimo, eu vou para a casa do Senhor, eu adoro o Senhor, eu busco até pelos meus filhos. Mas era religioso. E ele não entendia muito bem isso. Mas existia por trás de todo aquele sofrimento, de toda aquela luta que ele estava passando, existia muito mais do que isso. Muito mais do que simplesmente uma luta. A gente tenta entender por que Jó, naquele momento, mesmo assim, ele não pensou em si próprio. Deus falou: Jó, tá vendo esses 3 caras aí que estão te acusando, você, que estão dizendo, você tá em pecado, você só agiu assim, você só tá nessa situação porque você fez algo para Deus terrível. E começaram a julgar Jó. Como tem gente dentro da igreja que fica olhando e julgando. Geralmente passa por um estreito, porque olha e julga. É certo. Todos aqueles que olham e julgam são os primeiros a passarem pelo estreito. E Jó, naquele momento, ele podia dizer: olha, eles me julgaram o tempo todo, tu acha que eu vou orar por esses caras, Deus? Deus falou: ora por eles. Não, Deus não pensou 2 vezes. Senhor, eu vou orar por eles. E a palavra diz que no momento em que Jó começou a orar por aqueles homens, o cativeiro dele foi mudando. A situação de Jó foi mudando. Porque Jó não estava mais pensando na sua fazenda, Jó não estava mais pensando nos seus filhos, até porque não tinha, não estava mais pensando no seu gado, porque também não tinha. Deus precisou tirar tudo isso para Jó pensar primeiro no reino dos céus e depois nos seus pertences, nas suas coisas. Olha só como é que Deus trabalha. A mesa do Senhor. Para concluir, deixa eu mostrar para você Efésios. Abre lá em Efésios. Efésios capítulo 4. Unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, como toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora vamos pular para o 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Sem isso, não há vitória. Sem comunhão, não há bênção. Sem estar ligado com Deus, se não entender o que significa o reino de Deus, quem está guardando aí o reino de Deus? Quem está guardando o reino de Deus? Quem?
Você já não vive o reino de Deus? Existem dois reinos hoje na minha vida. O reino terreno e o reino de Deus que já está aqui dentro. Eu já vivo o reino de Deus. Você já vive o reino de Deus. É diferente. Nosso objetivo é alcançar os céus. Mas para isso nós precisamos estar vivendo hoje o reino de Deus. E o reino de Deus é já. O reino de Deus é transformação. O reino de Deus é olhar para o próximo. O reino de Deus é ajudar ao próximo. O reino de Deus é fazer a vontade de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, a conhecimento do Filho de Deus e varão perfeito à medida e à estatura de Cristo. Cristo olha para nós e fala: olha, essa igreja toda aqui agora, junta, numa só voz, nesse momento, faz o que eu faço. O mistério está aí. Você quer ver milagre aqui acontecer? E nós colocarmos aqui diante um coxo, aqui nesse momento, e a igreja estiver ligada em uma só, num só objetivo, esse homem vai sair andando daqui. Eu creio, porque não sou eu, mas é Jesus. E ele fala: olha, eu vou operar sim, mas é no meio da comunhão. Eu vou operar sim. No Salmo 33 diz: olha, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, que se assentem nesta comunhão. Sabe por quê? Porque aqui neste lugar, aqui nesse local, é que eu vou ordenar que as bênçãos venham a acontecer. No meio desta comunhão, é que eu ordeno que as bênçãos venham ser acontecidas. Porque nessa comunhão, é com essa comunhão que vocês conseguem me representar. É com esta comunhão que a palavra se cumpre dizendo: olha, e farão obras maiores do que eu faço. Não sou eu sozinho que vou fazer obras maiores que Jesus, mas a comunhão da igreja. Ele falou para a igreja no mundo fará obras maiores do que eu faço, porque eu estará em comunhão. E comunhão, ela chega à minha estatura. É o que Deus fala. Olha como é que é o mistério. Quer vitória na tua vida? Lembre-se do teu irmão. Fala para o teu irmão do lado: eu me lembrarei de você. Fala para ele: eu vou orar por você essa noite. Glória a Jesus. A mesa do Senhor. Deus te convida essa noite para a mesa dele.